Oi, bom dia. Eu estava hoje lendo Eclesiastes, que foi o rei Salomão que escreveu, né, o livro de Eclesiastes. E eu estava pensando aqui, né, ele foi o rei mais sábio da história, né, que a Bíblia diz. Porque quando Salomão se tornou rei, o grande rei Davi faleceu, ele acabou ficando com uma responsabilidade enorme, né? Ser o próximo rei depois do rei Davi, que tinha aquela história do Golias, foi o rei que mais venceu batalhas, foi o rei que conseguiu unir todas as tribos de Israel. Imagina a responsabilidade daquele garoto jovem, né? Que devia ter 12, 13, 15 anos. E aí, ele pediu para Deus que ele queria sabedoria, para Deus dar sabedoria para ele. E Deus deu o dom da sabedoria, deu esse talento para ele ser uma pessoa sábia. E aqui, no livro de Eclesiastes 2, no segundo capítulo, no versículo 9, ele diz assim: eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Porque ele construiu o templo, ele foi conhecido como o rei que construiu o templo para o Senhor, então ele se tornou o mais importante de todos os outros reis, né, os que viveram em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Olha que interessante, quando Deus dá um dom, quando Deus dá um talento, Ele nunca tira isso de você, nunca. Aquilo que Deus dá, está dado, Ele não tira. E olha que curioso, porque Salomão se perdeu no meio do caminho, ele começou a ter muitas amantes, ele se casou com um monte de mulheres de outros povos, mulheres com outras crenças, mulheres que corromperam o templo de Jerusalém. Ou seja, ele fez tudo que o Senhor abominava, ele se tornou idólatra de outros deuses e mesmo assim, Deus nunca tirou a sabedoria dele. Sabe por quê? Porque o talento que Deus te dá, ele pode ser usado como dom de Deus ou ele pode ser usado como um talento para o mundo. Então, ele ganhou a sabedoria que poderia ser usado para edificar Israel, que poderia ser usado para vencer todas as guerras e exaltar o nome do Senhor, para dar conselhos e gerenciar uma nação de uma forma completamente diferente do que os outros povos faziam. Mas como ele se corrompeu, ele foi usado, essa sabedoria, para ganhar mais dinheiro, para conseguir mais poder, para conseguir mais fama e não pelos propósitos do Senhor. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Muitas vezes o Senhor dá um talento para uma pessoa e ela não usa para honra e glória do Senhor. Ela usa para o benefício próprio. Mas o Senhor nunca tira, porque o Senhor é um Deus justo. Então aquilo que Ele concede, concedido está. Aquilo que Deus abençoa, abençoado está. Por isso que quando Isaac abençoa Jacó ao invés de Esaú, abençoado está. O Senhor não tira bênçãos. Amém? Então eu fiquei pensando sobre isso. Que talento o Senhor te deu que deve ser usado como um dom para o Senhor, para glorificar o nome dEle, para glorificar, né, o nome do Santo de Israel, e que muitas vezes nós estamos usando de uma forma que é um pouco egoísta de ser, é uma forma que só está beneficiando nós mesmos ou outras pessoas e não está atingindo o plano verdadeiro do Senhor para nós. Amém? Fica hoje essa reflexão aqui do dia que eu estava lendo. Beijo.